Quero compartilhar com você esta noite o preço do silêncio e o grito da liberdade. Pense assim, feche seus olhos, pense assim, uma ilustração para você. Imagine que você mora ou que você vive nos anos 1500, lá na Idade Média, Alta Idade Média. Não havia rede social, não havia liberdade de imprensa, mas pior do que tudo isso, não havia a palavra de Deus. Não existia a Bíblia na mão das pessoas. Para o camponês que trabalhava a terra, para a mãe que perdia um filho, para o pecador que buscava perdão, Deus era um mistério trancado em uma língua morta, porque só tinha a Bíblia, ou nas línguas originais, grego e hebraico, só tinha no mundo ocidental a Bíblia em latim. A Bíblia estava lá, mas a Bíblia estava acorrentada aos púlpitos de pedra das catedrais, dos monastérios, escrita em um latim que ninguém entendia. E se você quisesse ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, você dependia que alguém, um mediador, muitas vezes lesse para você, e aquele mediador que lia, nem ele entendia o que estava lendo, na língua já morta daquele povo. O povo então, daquele tempo, vivia uma redoma de ignorância, uma ignorância espiritual, não tinha a palavra de Deus, onde o medo era a única bússola. A igreja governava o mundo através do medo, do inferno, do fogo do inferno, o inferno de Dante, de um Deus bravo, um Deus cruel, um Deus que vai mandar para o inferno. As pessoas tinham um medo, dominados pelo medo. Mas no meio desse caldeirão, no meio dessa situação, de silêncio, um silêncio ensurdecedor da Bíblia, alguns homens se levantaram. Deus começou a levantar alguns homens que decidiram romper este silêncio, esta prisão da Escritura. Eram homens tradutores da Bíblia, eram homens que achavam que a tradução da Bíblia não era só um trabalho acadêmico, mas que era, de fato, uma sentença de morte, porque era proibido traduzir a Bíblia para outro idioma. A igreja fechava no latim, na Vulgata, foi a primeira tradução para o mundo ocidental, além do grego e hebraico, traduziu-se em latim, era a Bíblia oficial, e qualquer um que resolvesse traduzir a Bíblia no idioma da sua terra, no inglês, no alemão, ou em outra língua, era queimado na fogueira, simplesmente pelo fato de traduzir a Bíblia. Nós ouvimos isso, a gente acha que isso não é pouca coisa, isso é muito, muito complicado, eram as realidades lá daquela época. Então eu quero falar para vocês de 4, 5 homens importantes, que acho que nós temos que recuperar esses homens desses últimos tempos. Um homem chamado John Wycliffe, ele olhou para a Inglaterra e disse: o povo precisa ler em sua própria língua, precisa ler a Bíblia em sua própria língua. Ele morreu sendo chamado de servo do diabo, porque queria traduzir a Bíblia. O ódio pela tradução que ele fez era tão profundo que 44 anos depois dele ter morrido, a igreja declarou ele um herege, desenterraram os ossos dele, queimaram e jogaram as cinzas no rio, depois de morto, 44 anos. Eles achavam que destruindo os ossos de Wycliffe, eles destruiriam a ideia, o pensamento bíblico, o evangelho bíblico. De fato, jogaram as cinzas dele no rio, o rio foi para o mar, e de fato a ideia e a Bíblia espalhou para o mundo inteiro. Claro, não por causa das cinzas, mas por causa do pensamento de Wycliffe. Um outro homem, outro mártir, John Huss, ele foi queimado na fogueira em 1415, com uma serenidade que aterrorizou os carrascos. Ele era um contemporâneo de Wycliffe. Ele também achava que a Bíblia precisava ser traduzida na língua das pessoas, que as pessoas pudessem entender. Enquanto as chamas lambiam seus pés, ele não amaldiçoou, ele fez uma profecia. Diz a tradição que ele gritou assim: hoje vocês assam um ganso, porque Hans em tcheco é ganso. Hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão assar nem cozinhar. Depois de 100 anos surgiu Martinho Lutero. Em 1517 colocou as 95 teses e transformou o mundo ocidental com a reforma protestante. William Tyndale, homem que viveu como um fugitivo a vida inteira,
escondendo-se em porões, imprimindo a Bíblia ilegalmente e contrabandeando Bíblia em sacos de grãos para que chegasse às mãos das pessoas. Foi finalmente traído e levado ao poste para ser estrangulado. Primeiro estrangulado, depois esquartejado. Ele não pediu misericórdia para si, ele deu um grande brado naquele dia da sua morte. Ele gritou: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E anos depois foi traduzida a King James, pelo rei Tiago, na Inglaterra. Uma das Bíblias, primeiras Bíblias então, na língua inglesa. Gente, a perseguição não era apenas religiosa, era uma perseguição política, porque o monopólio do latim, ou da Vulgata, que a Bíblia chamava Vulgata, garantia que a interpretação da Escritura permanecesse sob o domínio do clero. Vamos manter a Bíblia sob o nosso domínio, ninguém pode ler a Bíblia. Quando Martinho Lutero leu o livro de Romanos, se converteu, teve perdão dos seus pecados e teve a reforma protestante. Esse Wycliffe, ele foi chamado a estrela d'alva da reforma. Ele acreditava, irmãos, que a Bíblia era a autoridade suprema e deveria estar disponível a todas as pessoas. Talvez essa conversa para você é estranha, porque afinal hoje nós temos tantas Bíblias, não é? Mas nós estamos falando de uma época que traduzir a Bíblia, a pessoa era queimada na fogueira, era esquartejada, era considerada um herege. A tradução de Wycliffe para o inglês médio foi um ato de rebeldia, e décadas então após a sua morte, ele foi condenado. Imagine isso, condenar um defunto. O Jan Hus, de 1639, as datas eu coloquei no outro slide, influenciado por Wycliffe, pregou na Boêmia, atual Tchecoslováquia, era Tchecoslováquia, né? Ele defendia que nenhum papa ou bispo poderia estabelecer uma doutrina contrária à Bíblia. Isso era punível de morte. Foi enganado com uma promessa de salvo-conduto e foi queimado vivo. Disse então, ao morrer, a profecia sobre Lutero. Tyndale, o pai da Bíblia inglesa moderna, que defendeu Wycliffe, ele traduziu diretamente esse já do grego e do hebraico e não do latim. E ele tem uma frase legal, uma frase famosa. Ele dizia assim para um clérigo, para um padre: se Deus poupar a minha vida, em poucos anos farei com que o rapaz que conduz o arado conheça mais das Escrituras do que você que é padre. E isso aconteceu. A sua tradução então aconteceu e ele foi morto, foi estrangulado por traduzir a Bíblia. E tem o famoso Martinho Lutero, que você já ouviu falar. Enquanto ele estava escondido no castelo da Alemanha, no interior da Alemanha, ele traduziu o Novo Testamento em 11 semanas. Traduziu o Novo Testamento para o alemão, do grego e do hebraico. Eu quero dizer com essas coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser lida na sua própria língua, mas a Bíblia precisa ser lida, e precisa ser aprendida, e precisa ser estudada. Existiu um homem chamado Max Weber, um sociólogo famoso, e ele fez uma avaliação do protestantismo. Ele escreveu um livro interessante, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, avaliando o trabalho que João Calvino fez na cidade de Genebra, na Suíça. Ele começou a avaliar que os efeitos da Bíblia na sociedade foram transformadores. Primeira coisa, começou a ter uma alfabetização em massa. Então, para que o povo pudesse conhecer a Escritura, o povo tinha que ser alfabetizado. E você sabe que não existia alfabetização na Idade Média. E a Bíblia abriu as portas para que o povo fosse alfabetizado, especialmente na Alemanha e depois na Suíça. O experimento de Genebra, João Calvino é convidado para administrar a cidade de Genebra. E o que ele fez? Calvino aplicou os princípios bíblicos na gestão da cidade. Ele começou a administrar a cidade
pelos princípios da Escritura. Sabe o que aconteceu? Ele promoveu a higiene pública, a criação de hospitais, a assistência aos pobres, o desenvolvimento do comércio batizado na honestidade, no trabalho e na vocação. E a Suíça é o que é hoje por causa de João Calvino. Aí fala de João Calvino, não é eleição, predestinação, que cara não sei o quê. Não, João Calvino não é só isso. A aplicação, a administração da cidade, pelos princípios do Evangelho, transformou a Suíça em um país que nós conhecemos hoje, né? A Bíblia veio e faz o que ela, sabe o que mais ela fez? Ela promoveu uma educação superior. O desejo de formar pastores e cidadãos instruídos na palavra levou à fundação de universidades como Harvard. Está apodrecida hoje. Está podre. Harvard é podre hoje, antissemita. Mas Harvard foi fundada por cristãos para ministros puritanos, que eram aqueles crentes conservadores, crentes que levavam a sério as escrituras. E o lema original de Harvard era a verdade para Cristo e para a igreja. Verdade para Cristo e para a igreja, fundada por cristãos. E Yale, 1701, estabelecida por clérigos congregacionais para manter a tradição intelectual cristã. Princeton, originalmente no colégio em Nova Jersey. E eu podia citar mais uma dúzia de escolas famosas, hoje apodrecidas por causa do progressismo, mas começaram através do pensamento bíblico, e a Bíblia transformou a sociedade. E os grandes movimentos da Bíblia, ou dos princípios da Bíblia, trouxeram saúde, educação e transformação. E a Bíblia era, ou foi, o motor do progresso humano. Então a Bíblia não só introduziu conceitos que consideramos universais, mas que eram revolucionários. Então em Gênesis 1:27 diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a Imago Dei. E sabe que esse pensamento foi o que gerou os direitos humanos, os direitos inalienáveis do homem, o direito à vida, ao estudo, à saúde, o direito à educação e todas essas coisas. Isso veio por influência da Bíblia. Surgiu da Escritura. Então a Escritura é o motor da mudança da sociedade. A dignidade humana, a ciência moderna, Newton e Kepler, os maiores cientistas da história. Talvez Newton foi o maior cientista da história da humanidade. E eles achavam então que estudar as ciências era trazer a palavra de Deus ao mundo. Descobrir a ciência, mostrar a ciência, era a palavra de Deus na terra. Protestantes, crentes, convertidos a Jesus. A justiça social, o movimento abolicionista, William Wilberforce e a luta pelos direitos civis, Martin Luther King, influenciados pelas Escrituras. O poder que a Bíblia tem de transformar, de mudar, de transformar caráter, de mudar pessoas, de mudar sociedades, de mudar cidades, pessoas, comunidades. O poder da Escritura. Não podia ter um monopólio do conhecimento, e os tradutores se levantaram contra isso. A Bíblia então, à luz da tradução, os mártires que traduziram, Tyndale e Hans, acreditavam no poder da palavra de Deus para mudar o mundo. Começaram em 1300 e pouco, imagine isso. Bíblia para todos, Bíblia na nossa língua. O fruto da liberdade. Com o conhecimento bíblico, construiu universidades, conhecimento bíblico construiu hospitais, democracias, e ela molda a vida e a sociedade. Isto é a Bíblia que você tem na sua mão. Esse é o poder que a Escritura tem de fazer na sua vida e na sociedade também. É importante ressaltar que o progresso do mundo ocidental, ele não veio por acaso, ou por um acidente, mas o progresso é um subproduto da obediência à palavra de Deus. Toda a transformação que nós recebemos, o sangue dos tradutores, é a tinta que escreveu a Bíblia no seu idioma, no nosso idioma.
Abra sua Bíblia ou lê comigo aí, e aí você me ajuda, Carol, que eu vou ler aqui. Neemias capítulo 8, eu escrevi aí, pus na tela, mas se você quiser abrir no seu celular. Neemias capítulo 8, versículo 1. O que nós estamos, que parte da história nós estamos? Os judeus tiveram seu templo destruído em 586 a.C., foram levados para a Babilônia, ficaram 70 anos em Babilônia, depois de 70 anos retornam para reconstruir Jerusalém, e foram viver em Babilônia em uma comunidade, em uma região onde se falava o aramaico, não o hebraico, e durante 70 anos nasce muita gente, não nasce? Durante 70 anos as comunidades nascem, a comunidade cresce. E a comunidade judaica cresceu aprendendo o aramaico, não o hebraico. Mas quando eles voltam então para Jerusalém, através do decreto de Artaxerxes, lá o livro de Daniel fala sobre isso. Eles retornam por Esdras, por Neemias, e eles reconstroem a cidade. E Neemias 8 nos mostra um dos maiores acontecimentos palpitantes realmente a respeito da história bíblica. Neemias 8:1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Versículo 2. Aí você vê aí, Carol, se está na linha para o pessoal. Assim, versículo 2, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que podiam entender. Nós estamos há 450 anos de Cristo, e você vê que foram chamados para ouvir a palavra de Deus, homens e mulheres. Você já ouviu falar do Talibã? Você já ouviu falar do Irã? Você já ouviu falar do islamismo? E alguns falam do islamismo radical, o islamismo. Mulher não pode aprender, mulher não pode estudar. E em 450 a.C., as mulheres e as crianças foram chamadas para ouvir a palavra de Deus. Esse é o Deus que nós conhecemos. Então, repetindo, a assembleia era constituída de homens, mulheres e de todos que podiam entender, crianças. Versículo 3. Ele a leu, provavelmente Esdras estava lendo o livro de Deuteronômio. Ele a leu em voz alta, veja isso, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Homens, mulheres e crianças. De frente para a porta, para a praça, em frente à porta das águas, na presença de homens, mulheres, de todos que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Era a palavra de Deus que estava sendo lida. 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado tinham 7 malucos aí com os nomes horrorosos de falar, Matitias, Sebas, Anaías, Urias e Uquias. Tinham 7 caras lá, ao lado de Esdras, ele lendo, e esses homens estavam ao lado deles. Versículo 8, Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia ver Esdras, pois ele estava num lugar alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Eu vim de uma igreja, fui criado numa igreja que quando o pastor abria a Bíblia para ler, o povo ficava em pé. Era muito legal. Porém, não adianta ficar em pé na leitura no domingo e durante a semana esquecer a Bíblia, né? Ele abriu o livro e todo mundo ficou em pé. Versículo 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Eles levantaram as mãos, adoraram e jogaram a cara no chão, em reverência a Deus, a palavra de Deus. Os levitas, tal e tal e tal, e aí que eu quero que você preste atenção. Diz assim, final do versículo 7. Os levitas, tal, tem vários nomes, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Eles começaram a explicar o texto. Eles começaram a explicar a Bíblia. Eles começaram a explicar o que significava cada palavra. E me adiantando um pouco hoje, o que eu sinto, irmãos, eu já me considero um dinossauro, um animal em extinção.
E o que eu sinto é que nós não temos explicação da Bíblia. Nós não temos expositores da Bíblia. É claro que não posso dizer que não tem em lugar nenhum, mas na maioria dos lugares não há explicação da Bíblia. Você abre a internet, você abre o Instagram, um monte de gente falando Bíblia aqui, Bíblia ali, Bíblia lá, mas não tem explicação da Escritura. Explicar o texto, explicar os verbos, os substantivos, a história, explicar os personagens, explicar a ideia, a tese, os pensamentos. Explicar a Bíblia. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia liberta nações. Versículo 8. Leram o livro da lei de Deus. Olha aqui, é exegese. Interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Eu acho lindo isso, me dá uma coisa assim, muito forte. E sabe por quê? Porque eles ficaram 70 anos ou aprenderam o aramaico, só falavam o aramaico, mas o livro de Deuteronômio, a palavra de Deus, estava escrito em hebraico. E sabe o que esses camaradas ao lado de Esdras estavam fazendo? Traduzindo em hebraico, em aramaico para o povo. Esdras lia em hebraico, e os levitas liam, explicavam em aramaico, para que o povo pudesse entender. Explicar a Bíblia, mostrar a Bíblia para o povo, porque a Bíblia molda as sociedades. A Bíblia foi o motor do progresso do mundo ocidental. A Bíblia, foi através da Bíblia que homens criaram universidades, que homens de Deus criaram escolas, criaram hospitais, criaram lugares de assistência social, criaram a escola dominical. Daniel falou da escola dominical. Foi criado na Inglaterra, esqueci o nome do camarada lá, mas ele estava lá, era um pastor protestante, via as crianças brincando na rua sem ter o que fazer nada, e às vezes fazendo coisas erradas. Esse homem teve uma ideia: vou chamar essas crianças para estudar a Bíblia. E criou sua escola dominical. Fui muito abençoado. Aceitei Jesus na escola dominical, com 7 anos de idade, com a professora Ana Rosa. Muito abençoado. Uma igreja que ensinava a Bíblia, que explicava a Bíblia, que tinha classe de estudo da Bíblia, que as pessoas iam para aprender a Bíblia. Escolas dominicais cheias para aprender a Bíblia. No meu ministério, eu fiquei no ministério na Igreja Batista há vários anos. A gente está ficando velho, acaba repetindo sempre a mesma coisa, né? Fiquei muitos anos lá. Eu cheguei a ter 18 cursos. Aqueles cursos da Universidade da Família, lembra daqueles cursos? Casados para sempre, Universidade da Família, cursos para novos membros. 18, 19 cursos nós tínhamos por domingo. E as pessoas aprendiam. Explicar a Bíblia para o povo, para as pessoas. O silêncio e o sangue. Imagine então um mundo onde ouvir a voz de Deus era, em sua própria língua, era punido com a morte, porque alguém traduziu a Bíblia na língua do povo. O púlpito de Esdras não era um trono de poder, era uma plataforma de serviço à verdade, proclamar a palavra de Deus. Por séculos a Bíblia então foi prisioneira do latim. O povo gemia em ignorância, enquanto as verdades estavam trancadas lá naquela língua. Então, voltando aos nossos personagens, Wycliffe morreu em paz, mas como eu disse, o ódio era tão grande, que 44 anos depois tiraram os ossos e queimaram para punir o herege, porque traduziu a Bíblia. O grito de Hus: Deus levantará um cisne que vocês não poderão queimar, nem cozinhar. E veio Martinho Lutero. A agonia de Tyndale, traído por um amigo, encarcerado numa cela úmida e fria. Tyndale escreveu uma carta para um amigo, pedindo um casaco quente e sua Bíblia em hebraico, para continuar traduzindo a Escritura. E o seu grito foi ouvido anos depois. O rei da Inglaterra traduziu a Bíblia para o inglês. Cada página da Bíblia que você tem em mãos, hoje
foi comprada com o sangue daqueles homens. A própria vida deles, por causa de uma tradução da Escritura. Eu não sei o quanto isso é significativo para você. Mas a explicação da Bíblia para as pessoas transforma uma sociedade, transforma uma vida, transforma uma família. Voltando a Esdras, versículo 8, e leram no livro da lei de Deus, distintamente, e deram sentido, é outra versão que eu estou lendo, e deram sentido, de modo que entendessem a leitura. Adianta ler e não entender? Hoje em dia nós temos um problema seríssimo. Hoje em dia os alunos, os jovens alunos, as crianças, elas leem e não entendem o que estão lendo. É muito sério. Porque como serão transformados se você lê e não entende? É grave, né? O que nós passamos hoje. Havia no povo uma fome coletiva. Todo o povo foi para ouvir a palavra de Deus. Porque a nação foi reconstruída, irmãos, debaixo da palavra e debaixo da leitura da Escritura do livro de Deus. Uma nação inteira foi reconstruída. Foi uma centralidade. Esdras estava num púlpito como esse aqui, porque a Bíblia estava acima, não o homem, porque a Bíblia deve estar acima de todo o governo, de toda autoridade, de toda a comunidade, ela deve estar acima de tudo e de todos. Por isso, a clareza é a libertação. O texto que eles deram, o sentido, assim como reformadores, Lutero e Calvino, o objetivo não era apenas ler, mas fazer o povo entender a tradução para o idioma comum. Eles foram o Esdras da Idade Média. Uma história fascinante e de dor. Então hoje você tem Bíblia em abundância. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Não me responda não. Quantas Bíblias há lá? O maior inimigo da Bíblia no século 21 não é a fogueira da Inquisição, é a poeira da nossa negligência. Nunca vi tanta Bíblia, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do papagaio, Bíblia não sei do que, tem Bíblia de tudo, né? Graças a Deus as versões são boas, né? Não precisava ter tanta coisa assim, mas amém, está aí. E há um paradoxo moderno, uma contradição. Tyndale morreu para que tivéssemos uma Bíblia. Hoje nós temos as Bíblias, acumulam poeira, e o maior inimigo da Bíblia é a indiferença, não é a fogueira. A Bíblia é lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A Bíblia ensina como criar filhos. A Bíblia ensina como ter um casamento abençoado. A Bíblia ensina como proceder na sociedade. A Bíblia ensina sobre sexo. O livro de Cantares de Salomão foi abominado pela Igreja Católica. Era um livro imoral, um livro sexual. E é sexual mesmo, porque fala do amor do marido pela esposa, dos seios dela, do umbigo dela, da cintura dela. Porque tudo que Deus fez é bom. E Deus fez o sexo para a alegria e prazer do homem e da mulher e para a geração de filhos. A Bíblia ensina sobre todas as coisas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação e para a correção da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia foi soprada por Deus, o termo grego theopneustos. Ela veio da intimidade de Deus, a palavra de Deus vem do íntimo de Deus, é o soprar dele. É o que mais íntimo nós podemos ter de Deus, é a Escritura. E temos muitas Bíblias, não é? E como o povo de Neemias, eu e você, vamos ficar em pé? Vamos pegar a Bíblia? Eu tenho certeza que você não tem tempo de ler. Eu aceito isso plenamente. Mas se você não fizer força, você vai apodrecer.
Porque todas as nações que abandonaram a Bíblia apodreceram. A Inglaterra foi mãe de missões. Vários missionários saíram. David Livingstone foi para a África. Vários outros missionários foram para a Índia, para a China, saíram da Inglaterra. A Inglaterra está podre, apodrecida, pelo progressismo, pelo islamismo, pela maldade das nações. A Europa está apodrecida. As meninas na cidade de Colônia, na Alemanha, que é o berço do capitalismo de Karl Marx, não podem mais andar na rua porque corre o risco de ser estuprada por um muçulmano. Meninas alemãs, nacionalidade alemã, da terra, têm medo de andar na rua por causa de estrangeiros que vieram lá, mas que o governo alemão que trouxe. Quando se separa da Bíblia, vai se apodrecendo. Os Estados Unidos estão podres, apodrecidos. O satanismo é o país da pornografia. Mas os Estados Unidos começaram com um grupo de homens e mulheres que fugiram da Inglaterra porque eram perseguidos, porque queriam seguir a Jesus de verdade, e foram para o novo mundo e plantaram lá o Evangelho de Jesus, e Deus abençoou a pregação do Evangelho lá, e aquela nação cresceu, e se tornou a mais rica da terra, porque os seus fundadores preservaram por este livro que está nas suas mãos, que pessoas morreram por ele. Quando as pessoas se afastam da Escritura, começam a apodrecer. Nós estamos perdendo no nosso país líderes preciosos, pastores preciosos, estamos perdendo igrejas preciosas, porque essas igrejas começaram a se afastar dos princípios da Bíblia. O púlpito começou a ser um coach, o púlpito começou a ser você é bom e é bonito e é cheiroso, você é muito legal, viva do jeito que você quer, venha como está e fique como você quer. Não há confronto, não há pregação, não há explicação da Escritura. E sabe o que está acontecendo? Homens preciosos que eram de Deus, chamados por Deus, apodreceram, envolvidos na corrupção com banco, trouxeram, sabe o que? A macumba para adoração. Se quer ser praticante da macumba, fique à vontade, mas não combina com o Evangelho de Jesus. Só isso. Só isso. E a igreja, o ser humano, a igreja brasileira, o ser humano é dado assim, ela é uma pessoa de falta de equilíbrio. Acho que a coisa mais difícil na vida do homem é equilíbrio. Sempre se vai de um extremo ao outro. Nos últimos 20 anos, sabe o que mais que a igreja tem enfatizado? Adoração. Vamos adorar, vamos pular, vamos adorar, vamos pular. A igreja está melhorando com esse monte de adoração? Vamos fazer obra social. Vamos ajudar o pobre, dar comida, vamos comprar da cesta básica e tal. A igreja tem melhorado por causa disso? Vamos fazer na internet, vamos gravar, vamos tirar foto, põe na rede social, né, as nossas práticas, e vai, o mundo inteiro vê isso aqui. A igreja está melhorando por isso? Não. E você me conhece suficientemente bem aqui para saber que eu não sou contra essas coisas. Mas a igreja brasileira está apodrecendo porque ela está deixando de seguir os princípios da palavra de Deus. Quando nós nos afastamos da Escritura, acontece uma coisa chamada corrupção. Não é essa corrupção de dinheiro só. É a corrupção que significa o corpo humano quando morre vai apodrecendo. Chama-se corrupção do corpo. E eu e você temos várias Bíblias. Eu e você podemos ler a Bíblia. Eu e você podemos estudar a Escritura. E ela é a âncora da nossa espiritualidade. E se nós nos afastarmos da Escritura, como estamos fazendo, a igreja brasileira está fazendo, colocando um monte de coisas e negligenciando o aprendizado, o estudo da Escritura, o estudo dos homens de Deus, o estudo das palavras, dos versículos, dos substantivos, dos personagens da vida de Jesus. Se nós não explicarmos, não aprendermos, logo nós estamos apodrecidos. E é onde a nossa sociedade está apodrecida.
Vi no Instagram, alguém postou, uma moça estava saindo para o carnaval, iam lá o entrevistador, o repórter, esses blogueiros. Chegou lá e pôs o microfone na boca da menina, falou, nossa, que fantasia, legal, tal, uma moça bonita, não sei o quê. Aí falou, então, eu mudei um pouco, porque eu sou evangélica, e eu ia sair na escola de samba, mas eu estava com uma roupa mostrando muito meu corpo e tal, e Jesus falou para mim, pôr uma roupa melhor e tal, sair com uma roupa mais tampadinha para sair no carnaval. Irmãos, abre um buraco, me joga dentro e joga a terra em cima. Essa moça não tem culpa. Essa menina não tem culpa. A culpa está nos púlpitos das igrejas. A culpa está nos pregadores, irmãos. Estão nos blogueiros evangélicos. Estão nos talk, nas como é que chama? Podcast. Eu já disse agora que tem teólogo de podcast. O cara vê um podcast e o seguinte leva para a igreja. E não estudou nada. Entende onde nós estamos? Então não tenho uma palavra tranquila para você. Eu tenho um caminhão para jogar em cima de você. Eu tenho responsabilidade para cima de você. É o que eu disse, eu estou me tornando um dinossauro. Estou passando. Agora é com vocês que são jovens, negada. Agora é com vocês, porque nós aqui, e lamento que a igreja não conhece Tyndale, a igreja não conhece Wycliffe, a igreja não conhece João Calvino, a igreja não conhece Lutero, e foram homens que morreram horrorosamente, para que você tivesse uma Bíblia aí na sua mão. Hoje você tem a Bíblia dentro do celular, não consegue ler? Escute, compre o fone de ouvido. Quantas horas você gasta no trânsito? Não quero nem saber, nem me fala. Compra o fone de ouvido, no trânsito não dá certo, mas põe no rádio e ouça a Bíblia. Vai pegar o trem? Compra o fone de ouvido, põe no ouvido e ouça a Bíblia. Há meios de nos aproximar da Escritura. E eu estou falando isso aqui hoje à noite para vocês, porque essa é a minha intenção, que você se aproxime da Escritura. Só eu posso fazer isso por mim mesmo. E nós como igreja abrimos portas. Primeira terça-feira de março, 7h30 da noite, vamos ter o panorama bíblico aqui. 7h30 tem o café, 8h começa a aula, 9h terminamos. Um panorama bíblico, não é só evangelho não, vamos começar com Hebreus. Você não tem tempo? Eu acredito. Você está cansado? Eu acredito. Mas nada disso vai ajudar a manter a nossa espiritualidade. Diz lá no Antigo Testamento, já estou acabando, já devia ter acabado, que Deus falou para os israelitas, nunca deixe o fogo do meu altar se apagar. Então, quando veio a lei de Moisés, tinha um altar de Deus, e tinha uma chama sempre queimando aquela chama. Todos os dias de manhã, um grupo de levitas ia lá, tirava a cinza, tirava a madeira queimada, e botava uma nova madeira lá, e botava mais fogo lá, mais madeira. Assim é a espiritualidade no seu coração. Amanhã você tem que enfrentar o seu patrão. Ih, caramba, ferrou, né? Amanhã você tem que enfrentar o médico que você vai visitar. Amanhã você tem que enfrentar uma realidade que não é nada legal. Mas se você quiser ultrapassar estas coisas, é só pôr no fogo no teu altar, meu amigo. É você colocar a palavra de Deus. Gente, a adoração é importante, o mover de Deus é importante, mas a palavra de Deus é o que sustenta a nossa vida. Tinha lá Jesus na casa de Maria e Marta. E diz a Escritura que Maria ficou lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Cara, Jesus que está falando. E ela lá ouvindo. E Marta batendo as panelas. E Marta dá uma dura em Jesus, imagina isso. Ô Jesus, vai deixar só a minha irmã aí sentada numa boa e eu aqui trabalhando muito? Cara, e Jesus fala umas coisas muito estranhas. Falou, Marta, você está muito preocupada com muita coisa, e só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dela. Sabe o que Marta devia ter feito? Eu não sei o que aconteceu, né? Vou criar uma Bíblia, Silvio, capítulo 10, versículo tal, né? O que Marta devia ter feito? Larga a panela lá e senta ao lado da irmã e espera Jesus terminar.
Quando Jesus terminasse, levantava uma meia dúzia de mulher lá e ia fazer comida. Não é verdade? Marta, Marta, você está muito preocupada. Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. Então o que eu estou falando hoje à noite para você, eu já preguei esse assunto outras vezes, em outros lugares. E parece sempre vivo no meu coração. E o que eu quero falar para você é que você comece a estudar. Comece a ler. Nossa igreja tem um plano de leitura da Bíblia. Siga aquele plano, está lá no Instagram da igreja. Tem um plano. Porque o cara, eu quero ler a Bíblia, o pastor falou, estou com um fogo de Deus na minha vida, e vou ler e pega em Gênesis. Bom, Gênesis é legal. Vai até o capítulo 50, ou é joia. Quando você cai em Êxodo, no deserto, você morre na areia. Então um plano é bem-vindo, porque esses planos são organizados de tal maneira que você lê equilibradamente o velho e o novo, o velho e o novo. Eu tenho uma Bíblia cronológica, eu aconselho essa Bíblia para os mais experientes, porque tem uns tilt no meio do caminho, mas eu gosto da cronológica, ou seja, a época em que os textos foram escritos, né? Na sequência em que foram escritos cada texto. É muito interessante. Bom, irmãos, acabou isso aí, não tem mais nada para falar não. Eu só acho que a gente podia orar, né? Orar por isso, para Deus dar coragem para você, dar coragem para mim, para a gente continuar lendo, porque não há um outro caminho, além da palavra de Deus, irmãos, não há. Eu confesso dizer para vocês, entendam bem a minha posição. Você vê ênfases sobre adoração, mas você vê muito mais ênfases no estudo da Escritura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto a riachos, cujas folhas não murcham e dá o fruto na estação certa. Você é uma árvore de Deus, irmão. Você é uma planta de Deus. E Jesus é a água. A palavra de Deus é a água para você. Tá bom? Feche seus olhos. Vamos orar 2 minutinhos. E assim estamos encerrando o culto. O pastor Bruno teve um compromisso, foi ministrar fora, por isso que não está aqui. Senhor, nesta noite, te louvamos pela vida desses grandes homens. A gente chama grandes homens, mas eram homens comuns. Tyndale, Hus, Lutero, Calvino. Nós te louvamos pelo ministério de cada um deles. E te louvamos porque através deles a Bíblia chegou às nossas mãos. Eu peço que nessa semana o Senhor me dê coragem para mim, para os meus irmãos, para a gente abrir a Bíblia, ler a Escritura, para poder meditar na Escritura, em 10, 5, 15 versículos, Senhor. Nos dá essa graça nesta semana, que o Teu Espírito Santo nos desperte, que o Teu Espírito se mova em nós, que o Teu Espírito nos dê sede, Senhor, sede para ler, sede para ouvir a palavra. E o Senhor quer falar. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se comunica, e Ele se comunica na Escritura, pelos seus princípios, suas verdades, suas histórias, seus personagens. Pai, abençoa este povo, que esse povo se torne um leitor, um aplicante da Escritura, um povo que gosta da Escritura, que ama e que fala da Escritura. Faz da igreja relevância, uma igreja que ama a Escritura, que prega a Escritura, que ensina a Escritura, e eu sei que assim o Teu nome será exaltado e glorificado, porque através da Escritura eu vou me tornar uma pessoa melhor, nós vamos tornar pessoas melhores, nós vamos tornar pessoas de fé, vamos tornar pessoas com poder, para proclamar o reino de Deus para os nossos vizinhos, nossos amigos e nossos irmãos. Dá uma boa semana para esse povo, Senhor, dá uma semana de vitória, protege o nosso país, guarda a nossa nação, tem misericórdia do Brasil, não derrame no Brasil o Teu justo juízo, porque nós como brasileiros temos Te ofendido, nós temos Te magoado, nós temos ofendido a Tua palavra, e se o Senhor derramar juízo, é justo que o Senhor faça isso. Mas eu peço, junto com meus irmãos, que o Senhor não derrame o juízo, mas derrame o espírito de quebrantamento,
derrama espírito de arrependimento, derrama transformação na nossa terra, Senhor, e que possamos ter no Brasil tempos de crescimento, de avivamento, de vida espiritual, de governo que governa para o bem, e um país próspero até que Jesus volte. Abençoa esta igreja, abençoe as finanças, abençoe as nossas reformas. Precisamos, Senhor, de todas essas coisas, mas acima de tudo, precisamos da Tua palavra. Em nome de Jesus.